Bom dia, crianças. Terça-feira, vamos começar a nossa vidinha novamente, né? Com muita lição, com muita coisa boa pra gente fazer, porque ficar parado aí também não dá, né? Então, hoje a professora vai falar um pouquinho sobre geografia. Aí você vai falar assim, Pro, mas é a mesma coisa que a gente escutou ontem? Não, é um pouquinho diferente. Então, assim, vocês sabem que são três raças, principalmente, que formam os brasileiros. Primeiro, quem vivia aqui no Brasil antigamente, muito antigamente, eram os índios. Depois dos índios, chegaram os portugueses que vieram aqui para conseguir muita coisa nossa, né? Explorar o nosso Brasil, conseguir coisas aqui. Depois dos portugueses, quem é que lembra quem é que chegou aqui? Isso mesmo, foram os africanos. Os africanos chegaram aqui no Brasil e, junto com os portugueses e os índios, acabaram formando o que é o povo brasileiro. Nessa mistura de raças, a gente acabou formando a nossa cultura, os nossos costumes, né? E toda uma população, certo? Essa diferença, essa diversidade que acontece na população brasileira vem por causa da mistura dessas três raças. Também sabemos que os portugueses vieram para cá não era para morar e simplesmente para conseguir riquezas. Mas com o passar do tempo, eles tiveram que povoar o Brasil. Os africanos vieram aqui para trabalho, então eles não vieram aqui para morar também, eles vieram para ser escravizados. E isso acontece que acabou assim que os africanos tiveram uma condição de vida muito sofrida. E mesmo com a abolição dos escravos, depois com a Lei Áurea, eles acabavam sendo a população mais pobre do Brasil. E até hoje isso acontece, né? Sabemos que é muito difícil a vida do pobre brasileiro, né? Como a gente tem uma educação difícil, uma saúde difícil, e hoje em dia, com todo esse problema aí do vírus, a gente está sabendo que muitas pessoas estão perdendo o emprego. Mas vamos pensar do lado bom. O que tudo isso trouxe para o Brasil? Trouxe que a gente tem uma raça e uma população muito diversificada e que isso faz com que, mesmo sendo diferentes, um tem que respeitar o outro. Da sua crença, que tem vários tipos de religiões, é, da cultura, das músicas, danças tão diferentes, né? Nos nossos projetos aí que a gente teve sobre as regiões, que a gente viu quanto tipo de dança tem, quanto tipo de música tem, as roupas são muito diferentes. Então, toda essa cultura, tudo isso que a gente acaba aprendendo na escola, a gente aprende também sobre as regiões do Brasil. E toda essa mistura que o povo africano, que o povo indígena e que os portugueses deixaram para nós. Depois disso também vieram os imigrantes, que a gente ouviu falar ontem. E os imigrantes também trouxeram a cultura deles, né? Eles trouxeram a cultura da Itália, né? Do Líbano, do Japão, então, são da Alemanha, que lá no sul tem população alemã. Então, toda essa mistura tem regiões do Brasil que eles aprendem até o alemão, né? Então, as roupas deles, a casinha, né? A construção, tudo isso faz com que a nossa população, a população brasileira, seja muito rica na diversidade, nas diferenças, nas culturas, tá bom? Então é um pouquinho isso que a Pro queria deixar para vocês, né? E que vocês tenham uma ótima terça-feira, né? Não esqueçam de estudar um pouquinho, de passar lá na plataforma fazer as atividades. Quem não está conseguindo, a professora tá passando mais ou menos como tem que fazer para entrar, certo?
E se vocês não estão conseguindo fazer as atividades na internet, por causa de algum problema de internet, manda para mim um recadinho, fala: "Pro, ó, não tô conseguindo, tá difícil". E também quiser deixar algum outro recado, né, porque a gente tá longe, mas às vezes a gente tá sentindo saudade, quer conversar um pouquinho, pode deixar um recado para mim, ou embaixo do vídeo, ou lá na plataforma mesmo, tá bom? Um beijo para vocês, a Pro tá com muita saudade também, tá? E que a gente consiga aí tocar essas aulas online por enquanto, até a gente poder estar junto, tá bom? Beijo para vocês, fica com Deus.